Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, apenas o verso 14. Hoje, como eu disse, um culto especial, temos as nossas crianças que se prepararam para fazer uma apresentação, uma encenação de Natal, e é sempre importante que esses momentos aconteçam, porque mais do que fazer bem a você, faz bem às nossas crianças elas internalizarem no coração as instruções da palavra de Deus, e especialmente saber da importância do nascimento de Jesus e as consequências que isso trouxe para mim e para você. Então hoje a minha palavra será rápida, breve, e eu quero compartilhar então com todos vocês. João capítulo 1, versículo 14 apenas. Diz assim as Sagradas Escrituras: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. E graças a Deus. Vamos orar, queridos, ainda sentados, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, é com gratidão no nosso coração que nós nos reunimos nessa noite para celebrar o Teu nome, para adorar o Teu nome, porque o Senhor é bom e, conforme diz a Tua palavra, a Tua misericórdia dura para sempre. Agora, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, mas nós também pedimos que nesse momento, quando nós vamos meditar na Tua palavra, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar a cada um de nós que estamos aqui individualmente nessa noite, porque está escrito na Tua palavra que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite haja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa sondar os nossos corações, agir no nosso meio, de maneira que o Senhor possa promover transformações nos nossos corações, para que o nome de Jesus seja glorificado, adorado e exaltado, através de mudanças que o Senhor gera nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a andar de acordo com a palavra de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a vontade do Pai Celeste. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos ajude a viver de acordo que o coração do Senhor se alegre conosco, e que nunca possamos com as nossas atitudes afastar o Senhor de nós entristecido, mas nós oramos pedindo que a Tua bênção, que a Tua presença maravilhosa possa nos constranger, nos compungir, nos levar a uma contrição e a uma mudança de vida nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, inclusive repreendendo, ó Pai, toda ação do maligno contra a mente e o coração das pessoas que estão aqui. Nós não aceitamos a incredulidade, nós não aceitamos que a dureza e o coração fechado continue operando na vida de quem quer que seja. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que as portas dos nossos corações sejam abertas nessa noite, para receber a palavra da vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a minha breve meditação nessa noite tem o tema: E o Verbo se fez carne. Preste atenção. O apóstolo João, quando ele começa a escrever o seu primeiro evangelho, a Bíblia nos relata que João começa mostrando como o sobrenatural invade o natural. João começa a mostrar como aquilo que é infinito entra nos limites do finito, e como aquilo que é eterno invade aquilo que é um tempo transitório. E de como Deus, João diz aqui nesse texto, como é que Deus desce a este mundo e veste a pele humana para poder habitar e viver entre nós como um de nós. No capítulo
1 de João, no primeiro verso que nós não lemos, João está dizendo o seguinte no início desse capítulo: no princípio era o verbo, e ele diz, e o verbo estava com Deus. No verso 2 o apóstolo João diz assim, ele estava no princípio com Deus. João diz que o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto dele em natureza. O verbo não é, João diz aqui, um ser inferior a Deus. O verbo, ele é, diz João, investido de autoridade como Salvador do mundo, porque ele é Deus, ele é a própria presença de Deus. João diz que Jesus é o verbo de Deus, que Jesus é Deus, e que houve um tempo em que Jesus deixou os céus, assumiu a forma humana e veio habitar entre nós para nos resgatar, para nos salvar dos nossos pecados e das falências que o pecado trouxe para a vida de cada um de nós. E aqui no verso de número 14, João fala do verdadeiro significado do Natal, e ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João nos diz que o Natal é o maior evento que acontece em toda a história humana. João diz que o Natal é o maior evento que acontece em todo o universo, é o maior evento que acontece na terra. É Deus na pessoa de Jesus se tornando homem, alguém frágil, semelhante a mim e a você. E aqui nesse texto, o apóstolo João, ele enfatiza 3 verdades sobre o Natal que eu quero compartilhar com você. O que é que ele ensina sobre o Natal que tem tanto valor para mim e para você? Veja, em primeiro lugar, João diz que no Natal Jesus esvaziou-se de toda a sua glória para nos salvar. No verso 14 ele começa dizendo assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João diz que o verbo que criou todo mundo, que o verbo que criou o universo inteiro, ele se fez carne e veio morar entre os seres humanos. No Natal, João diz que Jesus esvaziou a si mesmo, tornou-se um embrião, Jesus se tornou um bebê, e ele nasceu de uma virgem, ele foi colocado numa manjedoura, foi envolto em panos e cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Que Jesus, ele esvaziou-se de toda a sua glória, que ele desceu dos céus, deixou a sua glória, deixou tudo o que ele tinha de maravilhoso nos céus, para poder resgatar a minha e a sua vida. Que Jesus veio e andou entre nós, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou as nossas lágrimas, sentiu a minha e a sua dor. João diz que no Natal Deus se fez homem, que o eterno entrou no tempo. A Bíblia diz, e João fala, que sendo ele Senhor, ele se fez servo, que sendo Jesus rico, ele se fez pobre por causa de mim e de você. Sendo Jesus santo, ele se fez pecado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser resgatados. Aquele, diz João, que nem o céu dos céus o conteve, aquele que mediu as águas nas conchas da sua mão, aquele que pesou o pó da terra e mediu todo ele, e sabe quantos grãos de terra existem nesse planeta. João diz que esse homem, que esse Deus desceu dos céus, se fez homem, viveu e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter a possibilidade da salvação. A primeira mensagem do Natal é que Jesus me amou tanto, e amou tanto a você, que ele se esvaziou, que ele deixou toda a sua glória, todo o seu privilégio, todo o seu poder, e veio para salvar a mim e a você. O verbo eterno, pessoal, divino, esvaziou-se da sua glória, e João diz, desceu até nós, e vestiu pele humana, para que nós pudéssemos ser salvos, restaurados, para que o nosso relacionamento com Deus fosse acertado. Eu fico às vezes pensando como é difícil abrir mão de privilégios em favor das pessoas. Se alguém chegasse, por exemplo, no seu ambiente de trabalho e falasse assim, eu preciso que você abra mão de 30% do seu salário para que nós pudéssemos abençoar outra pessoa aqui que está ganhando menos. Eu estou falando de dinheiro.
a maioria de nós iria ficar muito contrariado, porque nós não temos o hábito de esvaziar a nós mesmos em favor dos outros. Jesus não abriu mão de 30%, de 20% do seu salário. A Bíblia diz que Jesus abriu mão de tudo, da sua glória, do seu poder, abriu mão do relacionamento que ele tinha com o Pai nos céus, para que ele pudesse vir a esse mundo. Ele se esvaziou de tudo, assumindo forma humana, para que pudesse salvar a minha e a sua vida, andar entre nós, sentir a minha e a sua dor, sentir as minhas e as suas limitações, para que nós pudéssemos, através da sua morte na cruz do Calvário, que aconteceria 33 anos depois, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. O próprio apóstolo João escreve lá no capítulo 3, no verso 16, algo que você e eu conhecemos. E ele diz assim: porque Deus amou o mundo, você, a mim, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito, a razão pela qual Jesus saiu dos céus e veio à terra, o motivo pelo qual Jesus se esvaziou e veio à terra assumindo o corpo humano e limitações humanas, foi para salvar a minha e a sua vida. Isso é Natal. Natal é muito mais do que aquilo que nós vamos fazer daqui a alguns dias, quando a gente vai se assentar na nossa casa com alguns parentes, ainda que haja restrições, ainda que haja limitações diante dessa pandemia, mas muitos de nós vamos estar com as nossas famílias numa ceia, celebrando aquele momento. Mais importante do que isso é você entender que Jesus veio por sua causa, por minha causa, para que nós pudéssemos ser salvos e redimidos dos nossos pecados. Esse é o Natal. Jesus esvaziou de si mesmo para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, para mim, para o segundo ponto. O que é que você tem feito com o sacrifício de Cristo? Escute, a Bíblia diz que Jesus esvaziou a si mesmo. Sabe o que me incomoda em relação a você que está aqui nessa noite? E a você que está me assistindo também na internet? Sabe o que me incomoda? É que muitos de vocês que estão aqui nessa noite não entendem o significado do Natal, porque você não abre mão de muita coisa para servir a Deus. Eu conheço muita gente que não serve a Cristo porque gosta da cervejinha gelada. E eu já encontrei muita gente que diz: pastor, não dá para ser membro da sua igreja não, porque eu gosto de tomar uma geladinha no final de semana. O problema não é ser membro da minha igreja, o problema não é ser membro da igreja. Eu quero saber como é que fica o seu relacionamento com Cristo. Jesus não abriu mão da cerveja não, ele abriu mão de tudo por você. Você trabalha a semana inteira e não entende o sentido do Natal. Chega o final de semana, você diz: eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Jesus abriu mão de tudo por você, e você não abre mão de nada por Cristo. Jesus deu a vida que Ele tinha por você e por mim. E quantos de nós não abrimos mão de nada por Cristo? Ficamos acomodados, não vamos para a célula, não vamos à reunião de oração da igreja, não levantamos domingo de manhã para a escola dominical porque estamos cansados. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus abriu mão de tudo por você. E eu vou usar uma expressão que é ruim, mas ela é real: por você e por mim, miseráveis pecadores. E hoje as pessoas não entendem mais o sentido do Natal. Nós não somos capazes de abrir mão de nossos pecados e dos nossos caprichos. Eu fico impressionado quantas pessoas vão à igreja e dizem que tem relacionamento com esse Cristo que esvaziou-se de si mesmo e veio a este mundo e morreu por mim e por você, mas essas pessoas não abrem mão da prostituição nas quais elas estão metidas. E essa galera nova que está por aí é que o diga. Você não abre mão de um rabo de saia, você não abre mão de uma pornografia na internet. Esconde esse negócio e acha que Deus vai levar isso na boa contigo. Não vai não, querido.
A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se, Ele renunciou tudo por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Cristo. A minha pergunta é: você tem aberto mão de quê por Cristo? O que eu tenho assistido é gente abrindo mão da igreja, por causa dos seus projetos pessoais. É a sua roça, é a sua fazenda, é o seu namorado, é o seu marido, é a sua esposa, e Jesus fica lá no cantinho, se é que fica. A Bíblia diz, e João diz, que a maior notícia que nós temos no Natal é que Jesus esvaziou a si mesmo de toda a sua glória por amor a mim e a você. Agora eu quero saber, você tem feito o que com isso? O que eu encontro de gente renunciando a Jesus por causa dos seus pecados, para continuar conservando as suas práticas malignas, ímpias e perversas. E chega na época do Natal, nós vamos todos para a igreja, assistir as nossas crianças fazer uma ensinação linda, maravilhosa. Mas eu tenho uma notícia para você: o Natal nos diz que você e eu precisamos também abrir mão, precisamos também esvaziar a nós mesmos dos nossos pecados, precisamos abrir mão das nossas práticas ímpias, precisamos abrir mão das nossas práticas pecaminosas, abomináveis a Deus, para que a salvação chegue à minha e à sua vida. O que você tem feito com esse Cristo que morreu na cruz? Eu sei o que alguns têm feito. Se eu pudesse pedir a alguns de vocês para abrir o primeiro botão da sua camisa, ou o segundo, garanto que deve ter alguém aqui, pelo menos um ou dois, que tem uma cruz no cordão, bem no peito. Tem muita gente que carrega uma cruz de ouro no peito, mas não leva Cristo no coração. Não leva. Ele leva um objeto, um símbolo de ouro. A notícia do Natal, e que João diz, é que Jesus esvaziou a si mesmo, por minha e por sua causa. Eu tenho ficado, e quero prosseguir, porque senão o tempo vai avançando, né? Eu tenho ficado indignado com as coisas que vejo. Às vezes eu começo a conversar com algumas pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus, e questiono elas. Pergunto a elas o que elas têm feito com isso. Elas dizem assim: pastor, olha, vamos ficar assim, o senhor fica aí, eu fico aqui. Porque não dá para abrir mão de algumas coisas que eu gosto tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Natal veio na pessoa de Cristo, dizendo que Ele esvaziou a si mesmo, por amor a mim e a você. E que se você e eu queremos ter relacionamento com Cristo, com Deus e vida eterna, nós precisamos também de abrir mão dos nossos pecados e transgressões. O que você tem feito da sua relação com Cristo? Eu conheço muita gente que nesse período da pandemia tem aberto mão da sua relação com Cristo. Quantas pessoas abrem mão da escola bíblica dominical porque ficaram até 2, 3 horas da manhã do sábado para o domingo na Netflix, jogando joguinho na internet online, e aí ele não esvazia a si mesmo, não abre mão, e isso vai afastando essas pessoas de Cristo. Quantas pessoas não entenderam que Jesus veio para salvar a mim e a você, e que para isso Ele teve que esvaziar a si mesmo? E você tem aberto mão do quê para Cristo? Em segundo lugar, João nos diz nesse texto que no Natal nós vimos a autorrevelação de Deus, cheia de graça e de verdade. Eu vou te explicar isso. Veja o que diz o verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, Adalto. Porque se o Verbo de Deus, se o Cristo de Deus tivesse vindo até mim e até você, cheio de toda justiça e juízo, nós estaríamos arruinados. O que seria de você? O que seria de mim se o Verbo de Deus tivesse vindo a este mundo cheio de justiça e de juízo? Como é que você escapuliria da condenação eterna? Como é que eu e você iríamos escapulir do inferno? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e ele veio cheio de graça, de misericórdia, de verdade, para a minha e para a sua salvação. Aleluia! Não existe nada em você, pecador. Não existe nada em mim que nos colocaria no céu, num relacionamento com Deus. Eu só estou aqui hoje vivo, e você só está aqui hoje cheio de esperança de ir aos céus um dia com Cristo, porque o Verbo de Deus veio cheio de graça e de verdade. Ele não veio cheio de juízo e de justiça, porque se ele tivesse vindo com juízo e justiça, ele teria destruído tudo que existe nessa terra. Que mensagem o apóstolo João nos dá? O Verbo se fez carne e veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça. Sabe o que é a graça? É algo que eu recebo, mas eu não mereço. É algo que eu recebo, mas eu não sou digno de receber. É uma bondade da qual eu sou alvo, mas eu não sou digno dela. Eu não fiz nada para merecê-la. Pelo contrário, se fossem me examinar, eu estaria reprovado, eu estaria em dificuldades. Mas Deus olhou para mim, olhou para você, e teve compaixão, misericórdia, e Ele enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que Ele enviou cheio de graça e de verdade. E Jesus chegou e disse assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus veio chamando você, convidando você e a mim para um relacionamento íntimo com Ele. Agora escute, deixa eu te dizer uma verdade nessa noite, que não é muito legal não, mas eu sou uma pessoa da verdade, eu tenho que te dizer. Se você hoje não aceitar o Verbo de Deus, que veio até nós cheio de graça e de verdade, te convidando para se arrepender dos seus pecados, te convidando para mudar de vida, se você não tomar uma posição com isso, se você não renunciar aos seus pecados, se você não abandonar as suas práticas pecaminosas, você precisa saber que um dia, a Bíblia diz que esse mesmo Cristo que foi assunto aos céus, um dia virá novamente da parte de Deus, e dessa vez Ele virá com justiça e juízo. E ai daqueles que não aceitaram quando Ele veio com graça e verdade, porque aqueles que não aceitaram em graça e verdade irão prestar conta no juízo final. Ai daqueles que tiverem de estar diante desse que virá um dia cheio de justiça e de juízo. A mensagem de João é que o Verbo se fez carne, e Ele veio, de João, cheio de graça e de verdade. Veio cheio de graça, para perdoar, para oferecer salvação. Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar. E a Bíblia diz que Ele nos amou, não por causa das nossas qualidades, Ele nos amou não por causa das nossas virtudes. A Bíblia diz que Ele nos amou apesar dos meus e dos seus pecados. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e a Bíblia diz que nós recebemos perdão e vida eterna através dele. Éramos escravos do pecado, mas Ele nos libertou para uma nova vida. No Natal, querido, você e eu fomos alvos da graça de Deus. João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Os antigos, acho que esse ditado popular que surgiu por aí, eu acho, não tenho certeza, costumavam dizer, e poucas pessoas ainda hoje usam este ditado, alguns costumam dizer, que quando uma pessoa não vem até Cristo por amor, vem pela dor. É um ditado antigo, não é verdade? É um ditado bem antigo. Deixa eu te dar um conselho, uma orientação. O Verbo de Deus, que se fez carne, o Cristo de Deus, veio cheio de graça e de verdade. Aceite a graça. Receba a graça hoje. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Emende os seus caminhos, conserte a sua vida, acerte a sua relação com Cristo, antes que Ele volte, mas volte cheio de juízo e justiça, porque no dia que Ele vier como justo juiz, e cheio de justiça, não haverá misericórdia, haverá juízo. O Natal anuncia para mim e para você, que o Verbo se fez carne, e veio cheio de graça. Que essa graça possa te convencer nessa noite a tomar uma postura diante de Deus, para que a sua vida mude, melhore e você tenha dias e um futuro brilhante pela frente. Em terceiro e último lugar, no Natal, diz João, nós vimos a manifestação plena daquele que é glorioso. Veja o que ele diz no final do verso 14: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Preste atenção, João revela algo extraordinário sobre o Natal. Ele diz que a glória do Senhor é a manifestação máxima das qualidades, dos atributos de Deus em plena força. E João disse que quando Jesus vem a esse mundo, Jesus estampou diante de nós não apenas a sua santidade e a sua misericórdia, mas João diz que Jesus revela todo o brilho da glória de Deus. Por isso que João no capítulo 14, no verso 9, ele diz o seguinte, Jesus falando de si mesmo: eu e o Pai somos um. E se nós queremos saber quão maravilhoso é o nosso Deus, querido, nós devemos olhar para Jesus, porque Jesus, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Em Jesus está toda a glória de Deus, a glória que nem Abraão, a glória que nem Moisés puderam ver. Agora ela foi apresentada a mim e a você através de Cristo. Este é o Verbo que se fez carne, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a glória máxima de Deus. E eu fico pensando comigo, se Jesus é o máximo daquilo que existe no céu, se Jesus é o maior brilho de toda a glória de Deus, por que muitos de vocês andam nas trevas, envolvidos, presos com práticas e hábitos que Deus reprova e rejeita? Às vezes nós temos luz na nossa casa, e é muito ruim ficar sem luz, mas no coração de muitas pessoas, elas estão completamente apagadas. Elas não permitem que o brilho da glória de Cristo chegue até os seus corações para transformar as suas vidas. João diz que o Natal revela o maior brilho da glória de Deus, que é Jesus. Por isso Jesus disse algo lindo e maravilhoso sobre si mesmo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem anda na minha presença não anda nas trevas, porque Ele é
o brilho máximo da glória de Deus. E quem anda com Cristo não anda nas trevas. Quem anda com Jesus sabe para onde vai. Quem anda com Jesus sabe que destino terá. Quem anda com Cristo tem luz para a sua caminhada. O profeta e salmista Davi escreveu aquele salmo que você e eu muitas vezes até citamos, falando sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, porque a Bíblia, João diz aqui, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Davi diz assim, que a palavra de Deus era lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que nesse Natal, querido, você possa permitir que o máximo da glória de Deus brilhe no seu coração, na sua intimidade, no seu interior. Jesus é o fulgor, o brilho máximo da glória de Deus. E Ele veio para que você e eu pudéssemos ter uma vida diferente, não andássemos nas trevas, nem preso a nenhum tipo de escravidão. Para isto se manifestou o Filho de Deus, diz lá em Atos, para destruir as obras do diabo, sejam elas quais forem, para que você e eu pudéssemos andar debaixo da luz da presença de Deus. Que Deus te abençoe nesse Natal, e que você possa repensar o seu relacionamento com Cristo e com Deus, que você possa decidir andar com esse Cristo de Deus, que muda a vida, que altera o coração, que muda o modo da gente pensar, que muda a vida da gente, que conserta a nossa história, que é mais do que um emblema que muitas pessoas carregam num cordão de ouro. Que você possa nessa noite, em nome de Jesus, receber uma visitação de Deus no seu coração. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez muitos de vocês que aqui vieram nessa noite, vieram para ver um neto, vieram para ver o sobrinho ou a sobrinha nessa apresentação tão linda que as nossas crianças vão fazer sobre o Natal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ou você foi convidado por alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. O que desperta o interesse de Deus nessa noite é que o Senhor quer que você possa também se encontrar com esse Cristo que muda e altera a vida de quem com Ele se encontra. Feche os seus olhos. Pense um pouco na sua vida. Como é que você está levando o seu relacionamento com Deus? Como é que você está levando? Eu tenho certeza, aí de olhos fechados, pensando um pouco no seu relacionamento com Deus, eu tenho certeza que algumas pessoas podem estar pensando assim: pastor, eu vim aqui por causa da apresentação do meu filho, da minha filha. Eu tenho a minha religião, o senhor tem a sua. Você está enganado, eu não estou falando de religião. Eu estou falando que você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu estou dizendo que você tem que mudar de vida. Eu estou dizendo que você tem que fazer algo semelhante àquilo que Cristo fez. Jesus esvaziou a si mesmo para que você e eu pudéssemos ter salvação, e você também precisa esvaziar a si mesmo de todos os pecados, de tudo aquilo que acorrenta, amarra, impede a sua vida, porque senão você pode ser batista, presbiteriano, metodista, católico, espírita. Quando você partir desse mundo, o seu destino será outro, é o inferno. Só verá a face de Deus aqueles homens e mulheres que um dia também esvaziaram a si mesmo diante desse Cristo, que renunciaram aos seus pecados e transgressões.
essas pessoas encontrarão a paz, receberão a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Você já fez isso? Já se arrependeu dos seus pecados? Você já esvaziou a si mesmo? Abriu mão daquilo que você tanto gosta, mas que Deus abomina e rejeita? Ou você não está afim também de se esvaziar de nada? Você é daquele tipo que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Você está enganado. Aqui você não está pagando nada. A gente vai prestar conta a Deus na eternidade, no dia do juízo final. Lá a coisa vai pegar, lá o negócio vai ficar muito estreito. Lá não tem apelação, não tem advogado, não tem mais nada. Hoje é o dia que Deus te dá como oportunidade para você entender o sentido do Natal, que é se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar de olhos fechados. Você entendeu a mensagem? E quem sabe nessa noite você quer fazer essa decisão: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu entendi a mensagem e eu quero fazer isso. Se você quer, mesmo de olhos fechados, aí onde você está, eu quero orar com você. Você quer fazer isso? Levante sua mão bem alto. Eu vou orar com você. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Mais alguém? Eu não vou chamar você para vir na frente, que você fica com vergonha, mas agora eu quero orar com você. Aí do seu lugar, levante sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas que levantaram as suas mãos. O Senhor sabe daquilo que necessita de uma grande mudança. O Senhor sabe daquilo que necessita de transformação nesses corações. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa realizar todas as mudanças que se fizerem necessárias no coração e na vida, na mente dessa pessoa, ajudando este homem, esta mulher, ó Deus, a tomar uma medida diferente na sua vida, de maneira que a sua caminhada, a sua postura possa refletir aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, todas as cadeias que prendem e que querem impedir essa pessoa de caminhar com Jesus, nós estamos aqui pela autoridade do nome de Cristo, repreendendo essas cadeias e pedindo que o Senhor possa desembaraçar os passos dessa pessoa, de maneira que ela possa caminhar na tua presença, de maneira, ó Deus, que ela possa se desprender de tudo aquilo que a embaraça. Eu peço ao Senhor que a ajude nessa nova caminhada, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.